Você entende? Ou seja, a pessoa está grávido de reflexões, grávido de questionar a vida. A filosofia é daquele empurrãozinho, faz o parto. Agora, se você não está grávido, não dá para dar à luz. Cada um tem o seu momento de germinar uma insatisfação básica com uma vida muito superficial, condicionada apenas à sobrevivência confortável e prazerosa. É um momento que você esgota isso como sentido de vida e necessita de respostas maiores. Onde você iria buscar essas respostas dentro da sociedade? A filosofia se propõe exatamente a isso. Você acha que esse momento, essa gravidez de ideias, ela vem naturalmente no ser humano? Ou alguém precisa provocar isso? Ou alguma circunstância precisa provocar isso? Porque você falou, eu vivo... vamos lá, por exemplo, eu vivo sei lá, por prazer imediato, por tudo isso, sei lá, por parecer mais feliz do que eu realmente sou, não sei o quê, não sei o quê. E chega uma hora que isso fica vazio pra mim. Isso vai chegar para as pessoas meio que assim, por conta da experiência de vida, na tua opinião? Sim, o vazio já é a gravidez. Você não tem como fazer uma pessoa que está curtindo a vida do jeito que ela leva, ou seja, meramente flutuando sobre a vida de uma maneira muito superficial, você não tem como fazê-la se interessar por questionar a vida. Ela ainda tem necessidade de experiência. Agora, uma vez que gerou esse vazio que você está falando, a gente já pode começar a oferecer algum auxílio para que ela possa preencher esse vazio. Mas tem que haver um esgotamento, que é o mérito de cada um. Ou seja, cada um se faz filósofo. Não é uma questão de que alguém autorize ou diga fulano se tornou filósofo. As pessoas constroem dentro de si a possibilidade filosófica, quando esgotam um determinado patamar de respostas para a vida. Não é mais para mim isso. Eu preciso de coisas mais profundas. E tem muita gente assim por aí, felizmente. Podia ter mais, né? Podia. Sempre podia ter mais, claro. Esse momento chegou para você como? Na verdade, eu como adolescente, eu gostava de coisas como Khalil Gibran, Machado de Assis, e gostava, não sabia muito bem por quê, pelos questionamentos profundos que os dois fazem. Né? Machado de Assis, para mim, é um filósofo, pelo nível de questionamento dele. Quando eu encontrei Nova Acrópole, Khalil Gibran, do Profeta. Tá. Eu já os conhecia na adolescência e achava que ali tinha algo mais por trás daquilo que fazia ser tão interessante. Uhum. Eu conheci Nova Acrópole aos 24 anos. Desde os 24 anos eu pertenço a essa instituição. E foi uma filosofia que correspondia àquilo que eu esperava, ou seja, que tem um link com a minha vida, que dá respostas práticas para a minha vida. Muitas vezes temos uma quantidade de informação muito grande. Você acumula aquela quantidade de material que tem estudado. Quando você tem uma necessidade de vida, você pensa, tem uma folha nessa pilha de papel que pode me dar alguma resposta à vida, e às vezes não encontra. Então eu procurava uma filosofia que fosse mais prática, que trouxesse realmente possibilidade da gente aprender a lidar com a vida. Porque a filosofia não diz o que você vai fazer com a vida. Ela te dá ferramentas para que você tenha um leque de possibilidades claro, para que possa escolher de maneira lúcida. Então correspondeu muito ao que eu esperava e eu, desde essa época, estou então em Nova Acrópole. E essa ajuda que a filosofia dá para a gente encontrar as respostas que a gente está buscando e tudo mais, ela permanece constante. O que eu quero dizer com isso? A sociedade, a gente evoluiu tecnologicamente pra cacete assim, nos últimos 30 anos, vai. 30 anos atrás não tinha Twitter, né? Uhum. Que é uma maneira, que é talvez uma das principais maneiras que os seres humanos se relacionam hoje em dia, né? A filosofia, ela acompanha isso daí, essa evolução tecnológica, essa mudança de hábito mesmo do ser humano em se comunicar e tal, ou ela é uma parada tão incrível que ela pode permanecer a mesma e ter os mesmos efeitos? Na verdade, ela tem que se atualizar para as novas necessidades do homem. Mas o fundamental da filosofia não é acompanhar a tecnologia, é acompanhar a evolução humana. O ser humano como um ser que tem uma plenitude de valores, virtudes, sabedoria, aquilo que você poderia considerar de um ser humano pleno, realizado, o ápice da pirâmide. E como caminhar para lá, como ser cada vez mais digno da condição humana. E isso é atemporal. E isso é atemporal. Essa é uma evolução que a filosofia acompanha passo a passo. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que hoje maneja inteligência artificial, maneja toda essa tecnologia que você fala, e uma pessoa que lá atrás, sei lá, na Grécia, manipulava simplesmente uma carroça, coisas muito básicas. Evoluiu a máquina. Será que evoluiu o homem na mesma medida? Você pode me garantir que esse homem atual que maneja o computador tem mais equilíbrio emocional do que aquele lá atrás? Tem mais autocontrole, tem mais autoconhecimento? Às vezes não. Às vezes não.
Então é uma coisa curiosa, porque nós é como se fosse um corpo que desenvolveu só um braço e o outro ficou parado. E a filosofia acompanha essa evolução humana. Aqui é o fundamental. Viemos aqui para isso. A natureza não precisa da gente para fazer outra coisa. Você parar para pensar, nós geramos máquinas super velozes. A natureza produziu um monte de planetas voando aí para tudo quanto é lado. Então, ela produziu a velocidade da luz. Tá? Ela não precisa da gente para fazer coisas. Ela precisa da gente para fazermos a nós mesmos. Porque aí tem uma lei, que é o livre-arbítrio, que ela não pode fazer sozinha. Tá? Então, ela precisa que a gente construa nós mesmos como seres humanos. E, às vezes, essa tarefa fundamental a gente não faz. Aí você vai ver que, por trás dos desacertos todos do mundo, existe um ser humano que não está maduro. Um ser humano que não é humanista, um ser humano que não tem valores. Por trás de todos os problemas do mundo, existe um ser humano que não está evoluindo tanto quanto a tecnologia que ele gerou. Muito pelo contrário, está ficando muito para trás. Às vezes você encontra uma pessoa que tem um fanatismo medieval, mas conhece inteligência artificial. Não é isso? Ou seja, não é contemporâneo, mas não é coetâneo, como se diz. Vive em tempos muito diferentes.